Boa noite, meus caros. Uma alegria estar nessa ocasião conversando com vocês. O tema escolhido para conversar hoje é sobre a nossa vida em sociedade. E vejam só, eu tive algumas dificuldades de saúde agora no último mês e fiquei praticamente 3 semanas muito em casa e aproveitei esse tempo, como sempre, para ler o máximo que eu pude. E também andei procurando muita coisa na internet, assisti muita palestra e entrevista gravadas nas redes sociais, no YouTube, de modo geral. E talvez, motivado até por uma das primeiras palestras que eu assisti, eu comecei a procurar assuntos que tratam da solidão das pessoas. Desse material todo que eu encontrei, eu procurei muita informação com cientistas sociais, com filósofos, psiquiatras, psicólogos, e foi praticamente unânime em todos esses que eu encontrei algum documento, alguma informação gravada, eles dizendo que a sociedade atual, essa nossa sociedade dos tempos que correm, ela está passando por uma quantidade enorme, muito intensa, de problemas de ordem psicológica, no sentido mais amplo da palavra. E a causa fundamental, que a grande maioria desses profissionais disseram, é a solidão das pessoas. Eles estão, daqueles que eu olhei, neste material que eu consegui examinar, eles separam essa disposição solitária da humanidade atual em alguns grupos. Então, eles dizem o seguinte, que no norte do nosso planeta, especialmente Estados Unidos e Europa, a situação está muito vinculada à violência, inclusive especialmente decorrente daquela agressão que a Rússia faz na Ucrânia já há mais de 2 anos. E a Europa, que é ali, a Ucrânia é um país europeu, do oeste da Europa, mas é um país europeu, eles sentem isso como um medo de uma próxima guerra. Os Estados Unidos, que ainda é a principal democracia do mundo, muito vinculada à liberdade europeia, o americano também se sente angustiado e com medo em função disso. No Oriente, nós sabemos também, depois daquele horror de outubro, lá em Israel, a ameaça constante também de guerra. Não consegui informação muito mais detalhada a respeito da África, mas na América Latina, afirmam esses profissionais, ou a média desses que eu consegui ler alguma coisa, dizem que a solidão das pessoas está vinculada a 2 fatores específicos. E o Brasil, aqui na América Latina, está diretamente envolvido nisso. Um é o problema da desigualdade social. Nós somos um continente muito pobre. Por consequência, muita gente na América Latina inteira tem dificuldades no dia a dia em função de condições econômicas e não se enxerga uma possibilidade de mudança nisso a curto prazo. E a outra condição que afeta especialmente a América Latina e a Europa é um medo decorrente daquele período da Covid, onde os governos, mais do que aconselhar, impuseram às pessoas um distanciamento social. E até hoje, de modo especial, aqui na América Latina e no sul da Europa, há um grande número de pessoas ainda com medo de interagir umas com as outras, decorrente daqueles hábitos que foram forçadas a assumir no período da pandemia. Hoje ninguém mais usa máscara, as pessoas se cumprimentam, mas uma parte muito grande da população continua isolando. E o isolamento
E aí a palavra dos psiquiatras. O isolamento maior é das pessoas da própria família. Por incrível que pareça, opinião de profissionais. As pessoas estão se isolando da própria família em decorrência daquele período, do medo da sociedade atual e daquilo que lhe foi imposto no período da pandemia. Então, me parece que é oportuno nós conversarmos a respeito disso e encontrar para cada um uma saída pessoal, se é que nós estamos envolvidos nessa condição de solidão, que é uma coisa muito comum, né? O que tem a ver a doutrina espírita com isso? Já foi dito por alguns estudiosos, inclusive não espíritas, mas que conheceram o conteúdo daquilo que o mundo espiritual nos trouxe, que a doutrina espírita, sem intromissão alguma, ela tem resposta para tudo o que acontece. A doutrina espírita, em todo o seu conteúdo, especialmente no Livro dos Espíritos e naqueles que seguiram, que esclarecem as informações daqui, ela sempre tem algo a dizer para tudo aquilo que acontece com a humanidade, com cada um de nós isoladamente. Sobre esse aspecto de sociedade, nós temos, no conjunto da doutrina espírita, um momento onde o mundo espiritual nos afirmou que a natureza criada por Deus, ela tem leis muito específicas a respeito das coisas materiais, né? Então, o mundo este que existe e a nossa própria existência física, ela obedece a uma quantidade definida de leis, que são as leis da biologia, no que trata do nosso corpo, da vida animal de modo geral, e as leis da física, né, que movimentam o mundo e o universo inteiro, os planetas todos. Mas eles também afirmaram que, como cada um de nós não é o corpo que veste hoje, mas é um espírito que está temporariamente usando este corpo, cada um de nós agora é uma personalidade única, criada lá no início dos tempos e eterna a partir da criação, que vai, periodicamente, em cada encarnação, adotando um nome, adotando um hábito, adotando uma família física. Mas cada um de nós, por sermos espíritos, nós estamos sujeitos essencialmente a um conjunto de leis morais. Enquanto vivemos aqui no corpo físico, estamos submetidos às leis físicas. Mas nós, cada um de nós, é essencialmente um espírito. Portanto, governa-se na busca da felicidade pelo cumprimento dessas leis morais. E uma das leis morais, assim definidas pelo mundo espiritual, chama-se lei de sociedade. Ora, esta lei ela não tem um enunciado único, como nós costumamos, né? Nós que nos envolvemos em algum conceito acadêmico, um enunciado do que significa lei de propriedade, de sociedade. Mas Kardec, no seu didatismo, ele faz algumas perguntas para os espíritos e aí nós podemos entender perfeitamente o que ele diz. A primeira pergunta que ele faz, onde consegue definir o que é essa lei de sociedade, ele pergunta o seguinte: a vida social faz parte da natureza? Né? Ele perguntando, então, isso, se na verdade nós todos somos seres solidários uns com os outros e temos que viver em conjunto. E a resposta do mundo espiritual, ela é muito simples, mas ainda assim merece a gente pensar a respeito dela. Então, pergunta: a vida social está na natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem, o espírito humano, para viver em sociedade. Não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ora, nós todos, de uma forma ou de outra, somos capazes de nos comunicarmos, especialmente pela palavra que nós estamos fazendo agora, né? Cada um de nós é capaz de entender a palavra, é capaz de perceber a palavra pela sua audição e é capaz também de transmitir uma informação para o outro.
das mais diversas formas, pelas palavras bem organizadas, bem bonitas, às vezes até por um desenho, às vezes por um gesto, mas o ser humano tem esta qualidade que o diferencia enormemente do mundo animal. Nós somos capazes de nos comunicarmos uns com os outros. E é assim que nós fazemos desde os primeiros instantes de vida. Pelo choro do bebê recém-nascido, quando sente fome, é uma forma de comunicação que ele tem. E a mãe, mesmo não ouvindo o choro, é capaz de perceber tudo isso também pela capacidade de comunicação que ela tem. Então, nós todos, está na nossa natureza esta capacidade inerente a nós próprios de nos comunicarmos mutuamente. Prossegue Kardec perguntando: então, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Respondem os espíritos: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E ainda assim, mesmo isso estando escrito na nossa consciência, às vezes, como é o caso dos tempos que correm, nós nos isolamos deliberadamente. Parece que esquecendo que outros ou os outros existam. Mas a finalidade fundamental, dito aqui, é que nós devemos viver em conjunto, uns com os outros, mas com esse objetivo específico. Não um objetivo egoísta de progresso pessoal, mas de auxílio mútuo. Ora, não é por outra forma que já lá no início dos tempos, no início do processo de civilização, nós nos formamos como famílias, das mais diversas formas que aconteceram desde o início da civilização humana. Mas é a primeira forma de sociedade. Porque o que se supõe com uma família? É que um auxilie o outro, porque tem um laço que os une. Então, um auxilia o outro no progresso infinito, individual e coletivo, de todos aqueles membros da família. Mas, há muito e muito tempo, nós já conseguimos aprender que o nosso horizonte é muito mais largo do que só daquela família original. Pai e mãe, os filhos e aqueles parentes que estão agregados em volta. Hoje, nós começamos, inclusive, a nos dividir como sociedade. Hoje não, há muito tempo. Né? Primeiro foi em tribos, quando a família já não era mais suficiente, mas nós temos hoje países, e as pessoas às vezes se definem como uma nacionalidade. Eu sou brasileiro, eu sou argentino, chinês, francês, russo, alemão e coisas do tipo. Né? Mas já isto tem muito estudo no campo da sociologia que afirma que digamos assim, cada família dessas que formam uma nacionalidade tem características muito próximas. E, às vezes, nós, no dia a dia, até usamos isso ou como uma forma de elogio ou como uma forma de preconceito. Não, fulano é assim, alemão é desse jeito. Argentino é assado porque argentino é assim. E assim nós vamos classificando grupos de pessoas por um tipo de cultura que é predominante entre elas, mas, de qualquer modo, aquilo é uma sociedade que deveria auxiliar-se mutuamente. Nós todos, como brasileiros, né, o sentimento mais esperado que deveria existir entre todos nós é que todos nós, como brasileiros, tivéssemos progresso constante. Que todos nós, como brasileiros, tivéssemos uma vida mais saudável, mais próspera, mais alegre, mais feliz. Né? Este deveria ser o desejo de cada nacionalidade, de cada grupo de pessoas. Estamos a caminho. Pergunta ainda Kardec mais uma vez, sempre neste mesmo sentido. Procurando a sociedade, ou seja, quando o homem, o ser humano, procura se reunir em grupo,
ele fará mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou nesse sentimento de busca de união, existe algum objetivo definido pelo Criador, um objetivo de ordem geral? E a resposta também nos merece pensar a respeito. Responderam os espíritos: o homem, o ser humano, tem que progredir, porque uma das leis morais a que nós estamos submetidos é a lei do progresso constante e permanente. Isolado, não lhe é possível progredir, pois não dispõe de todas as faculdades. Falta-lhes o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e perece. Aí Kardec faz o seguinte comentário, não o mundo espiritual, mas Kardec interpretando tudo isso. Ele diz: homem nenhum possui as faculdades completas. Mediante a união social, é que umas às outras se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Eu lembrei de uma cidade que existe em Santa Catarina, que nós tivemos a alegria de conhecer há alguns anos atrás, eu e a Rosa, chama-se Treze Itilhas. Essa cidade ela foi fundada há quase 100 anos, 1938, e ela foi fundada por um ex-ministro da Agricultura da Áustria. Ele, assim, muito impactado pelas condições que viviam na Europa, especialmente na Áustria, depois da Primeira Guerra, ele começou a procurar um lugar para levar pessoas e constituir uma nova sociedade. E ele encontrou aquelas terras ali no Planalto Catarinense, que hoje é a cidade de Treze Itilhas. E então ele comprou aquelas terras e voltou para a Áustria e começou a convidar pessoas para vir para cá. E nos documentos que relatam essa história toda, tem uma decisão dele, Andreas, eu esqueci o sobrenome dele, mas Andreas é o primeiro nome dele. Ele escolheu as pessoas para virem. Primeiro, ele escolheu só católicos, porque ele era católico, praticante, então ele queria uma sociedade mais harmônica. Mas ele teve o cuidado de procurar pessoas das mais variadas profissões. Ele trouxe, na primeira leva, em torno de 140 famílias e tinha 92 profissões diferentes. Porque isso está lá nos documentos, a casa dele é um museu hoje, então isso tudo é acessível ali. Ele dizia exatamente isso. Nós temos que reunir um grupo de pessoas onde um possa fazer aquilo que o outro necessita. Todas as pessoas precisam de um sapato, então nós temos que ter um sapateiro na nossa sociedade. Nós precisaremos de casas, tem que ter um carpinteiro junto. E assim ele vai enumerando as diversas profissões que ele achou necessário e trouxe naquele grupo. E hoje é uma cidade das mais prósperas lá de Santa Catarina, uma cidade muito interessante. Mas o importante é esta ideia. Nós não somos pessoas completamente diferentes uma das outras. Nós estamos, neste momento, da vida espiritual de cada um, em estágios diferentes, mas quando nós, como sociedade, conseguimos nos enxergar uns aos outros, como espíritos também que estão na mesma caminhada de progresso, vai ampliar a nossa capacidade de auxílio mútuo. Como é que a gente faz isso, de auxiliar o outro constantemente? Ao longo do tempo, a nossa humanidade foi criando várias formas de fazer isso. Tá? Ela criou as religiões, e este é o sentido fundamental, né? De levar a população, as pessoas, a sociedade toda em contato com o Criador, não importa a forma como ele é compreendido, ou como ele é adorado, ou cultuado, ou simplesmente percebido. Nós criamos formas de governo, mas nós criamos também formas associativas, formas de ampliar o relacionamento
entre as pessoas. Quando a gente fala que nós estamos num processo, nós, eu digo a sociedade de modo geral, né? Estamos nesse processo de isolamento, e a gente aceitar isso, cada um de nós tem a obrigação de procurar romper este processo. Ora, eu não estou aqui, evidentemente, dizendo que nós tenhamos que, a partir de agora, sair por aí, abraçar e reunir todas as pessoas e viver num momento de alegria só porque estamos em conjunto. Mas é uma questão de valorizar a nossa condição espiritual, humana, e cultivar, especialmente a amizade, o amor entre os indivíduos. Amor é uma palavra que tem, em determinados momentos, várias conotações diferentes. Mas eu quero aqui deixar registrado aquele conceito que Jesus, quando esteve conosco aqui, desenvolveu. E toda essa quantidade enorme de espíritos que se manifestaram no momento da organização da doutrina espírita, eles dão o mesmo sentido de amor. É de infinito respeito um pelo outro, independente da variedade de aptidões e de disposições que cada um tem, ou seja, o respeito mútuo. Independente do que pensa, do que faz, da forma que age, mas respeitarmos uns aos outros como espíritos. Esta seria a grande revolução que nós podemos propor e organizar neste mundo para interromper este processo de isolamento. Olha, eu lembro, talvez já tenha referido aqui, um dado que demonstra esta condição de isolamento que nós estamos. Nós, eu não estou falando de nós aqui nessa sala, né, gente? Eu falo da sociedade atual. Na Europa, de modo geral, essas informações também estão disponíveis para quem quiser procurar, as igrejas, elas estão a cada dia perdendo adeptos. Na Alemanha e na Áustria, por exemplo, onde as igrejas elas não vivem da contribuição direta das pessoas, né? Mas a pessoa se cadastra numa repartição do governo e se declara: eu pertenço a essa igreja ou aquela igreja, e dos impostos que cada um tem que pagar, uma parte daquele ali vai para aquela igreja onde a pessoa declara, né? Se é católico, se é luterano, enfim, das várias que tem. Na Alemanha e na Áustria, pelo menos, é assim. Mas lá está acontecendo um movimento constante das pessoas procurarem o governo e dizer: olha, eu não tenho religião nenhuma, então meu dinheiro não vai para ninguém. E na Europa toda isso está acontecendo, as pessoas abandonarem as igrejas. Nos Estados Unidos, uma conhecida afirmou já há mais de um ano que na cidade de Boston, que é uma cidade muito grande, uma vez a cada mês uma igreja é fechada. Fechada efetivamente. O prédio, inclusive, é fechado. E isso está se espalhando no mundo inteiro. Ora, isso é só um sintoma desse isolamento, né? Cada um frequenta a igreja que quer, ninguém é obrigado a permanecer nela constantemente, mas quando as pessoas abandonam a sua comunidade de certa comunhão de pensamento, é uma prova de isolamento. No Brasil, a gente não tem dado assim, muito oficial, muito concreto para dizer isso, mas o que nós temos, e isso sim é um fato concreto, porque vários profissionais da área de saúde mental estão dizendo isso, nós estamos sofrendo com a solidão. Ora, esta leitura que eu fiz aqui das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos é um chamamento para que nós, no momento que aceitamos a doutrina espírita, pelo menos aspectos dela, mas essencialmente quando aceitamos aquele trabalho fantástico que Jesus
fez há 2000 anos foi nos chamar a atenção de que somos todos criaturas criados por Deus, com o objetivo, com a finalidade de felicidade plena e absoluta. Nós temos a obrigação de fazer parte desse movimento, de auxiliarmos uns aos outros, das várias formas possíveis. Auxílio material, quando for possível e necessário, mas essencialmente um auxílio moral, ampliando a nossa capacidade de relacionamento com as outras pessoas, de amizade firme, quando isso for possível também e desejável. Mas tudo isso parte de um princípio necessário e fundamental. Nós precisamos, cada um de nós, ampliar a nossa capacidade de respeitarmos uns aos outros, independente do jeito que o outro é, pensa, age e se apresenta para o mundo. Respeitar não significa concordar com o outro, mas admitir que cada um de nós está num estágio de progresso diferente, mas todos nós, isso é a promessa de Jesus, a promessa do mundo espiritual, através dessas palavras que Kardec fez, todos nós alcançaremos o mesmo estágio de felicidade plena e absoluta um dia. Cada um de nós terá tempo diferente, porque estamos hoje, cada um também em estágio diferente. Mas o primeiro caminho, e talvez a grande motivação para que todos nós avancemos mais rapidamente, é isso, desenvolver a nossa capacidade de respeitar o outro. Como tudo na vida que diz respeito ao nosso progresso, é um desafio. Mas, afinal de contas, nós estamos aqui para quê? Ninguém veio aqui para passeio, né? Nós viemos aqui para nos desafiarmos a nós mesmos e construirmos o nosso próprio progresso, que é uma das leis da natureza. Então, nada me resta mais a dizer agora do que convidar mais uma vez, como se isso fosse possível de deixar esquecido, né? Convidar mais uma vez que a gente procure compreender um pouquinho melhor a doutrina espírita, que é efetivamente uma doutrina libertadora e que nos leva com mais vigor e facilidade para esse estágio de progresso e felicidade. Muito obrigado pela atenção de todos, que a paz permaneça conosco.